Hoje a gente vai falar sobre uma das maiores empresas do agronegócio brasileiro, né, que é a SLC Agrícola, a famosa Cê é Louco Agrícola, que surgiu ali num barracão de madeira no interior do estado do Rio Grande do Sul até se tornar uma empresa aberta na Bolsa de Valores brasileiras. Parece até um roteiro de cinema, mas essa é realmente a trajetória da SLC Agrícola, que nada mais é do que um pequeno empreendimento, mas que apostou alto e ajudou o Brasil a se transformar em uma potência agrícola mundial. Então a gente continua aqui dentro desse canal falando de história de grandes empresas do agronegócio. Se você gosta desse canal, deixa o curtir aqui e se inscreve. Se você caiu aqui por acaso, se inscreve também. Se você não caiu aqui por acaso, se inscreve também. Se você não quer se inscrever, aí também não se inscreve não, aí vai viver sua vida feliz aí em qualquer momento da sua vida. Aqui a gente tem muito podcast com pessoas específicas do agro de cada parte, pessoal do Nelore, do Tabapuã, pessoal que já da agricultura, a gente tem agrônomos, a gente falou com muita gente legal. Então acompanhe o canal aqui que você vai aprender muita coisa sobre o agronegócio. E agora voltando para a história da CLC Agrícola, né? A gente tem que voltar ali no século XX, onde existia um Brasil rural, estradas de terra, pequenas propriedades e quase nenhuma grande mecanização no agro. Foi nesse cenário que desembarcou por aqui um engenheiro alemão chamado Frederico Lodgman, que veio para trabalhar em pontes e ferrovias. Só isso. Pontes e ferrovias. Não tinha nenhum plano grandioso, nenhuma ambição ligada ao agro, mas a vida tem dessas brincadeiras, né? O destino ele gosta de plantar algumas sementes. Décadas depois, esse engenheiro, já adaptado ao Brasil, se juntou ali a alguns parceiros de negócios. O Balduino Schneider inclusive que é um grande nome ali, aqui, muito comum ali na região de Canarana, Mato Grosso, que é a melhor cidade para se morar em todo o Brasil. Schneider é um sobrenome famoso ali. Se você conhece algum Schneider, coloca aqui. E esse Balduino Schneider, né, foi abrir ali uma pequena oficina em Horizontina, no interior do Rio Grande do Sul. O trabalho dele era consertar máquinas agrícolas e só isso. Mas pensa comigo, numa época em que o campo começava a sonhar com mecanização, cada parafuso apertado naquela oficina era uma oportunidade, né? Só que, infelizmente, o Frederico não teve tempo de ver toda essa mudança no futuro, porque em 1947 ele faleceu. Foi um baque enorme para o início da empresa, mas que poderia ter sido o fim, virou um recomeço, porque o seu filho, né, o Jorge Antônio Lodgman, começou a assumir o comando da empresa e é aqui que entra a primeira grande virada da empresa. Nos anos 60, o produtor brasileiro dependia de máquinas importadas, que eram caras e difíceis de manter. Então imagina o drama. Você planta uma lavoura inteira, mas se a colheitadeira quebra, você precisa esperar ali semanas para uma peça vir da Europa para poder consertar. E foi nesse cenário que em 1965 a SLC lançou a SLC 65A, que foi a primeira colheitadeira automotriz fabricada totalmente em solo brasileiro. Isso aqui foi uma revolução. De repente o agricultor tinha em mãos uma tecnologia feita aqui no Brasil, pensada para as nossas lavouras e com um conserto muito mais simples caso acontecesse algum problema. Isso foi um grito de independência no campo brasileiro. Mas Jorge e a sua equipe perceberam algo muito maior. O futuro não era só fabricar máquinas, o futuro estava na própria terra. Então, em 1977, a SLC comprou a sua primeira fazenda em Coronel Bicaco, ali no Rio Grande do Sul. O Brasil, ele ainda colhia menos de 50 milhões de toneladas de grãos, mas aquele passo já mostrava uma visão de longo prazo. Nascia a SLC Agrícola. O que parecia só uma diversificação em fazendas virou, na verdade, o coração de todo o negócio. E o mundo começou a prestar atenção nisso. Porque no final dos anos 70, a John Deere, gigante americana, comprou 20% da SLC e criou uma parceria estratégica. A tecnologia ficou muito mais avançada com essa parceria e a fábrica de Horizontina ganhou muita força. Mas a ousadia, de verdade, estava em outro lugar. Aqui no Cerrado brasileiro. Naquela época, muita gente dizia que o Cerrado era terra perdida, o solo ácido, improdutivo, nunca ia plantar soja aqui. Mas a SLC, na verdade, viu aqui um tesouro escondido e foi nesse cenário que ocorreu a compra da fazenda Pamplona, aqui em Cristalina, Goiás. A estrutura era muito precária, 2 barracões de madeira, um armazém e um alojamento. Mas a visão era gigante, transformar essa terra do Cerrado pobre em lavoura fértil. E deu certo. Com o passar do tempo, o Cerrado, que era visto como um problema, virou a solução. E a empresa seguiu crescendo. Nos anos 80, criou a SLC Comercial, voltada para a revenda de máquinas. Agora atuava em 3 frentes: a indústria, o comércio e também a agricultura com as fazendas. Mas cada vez mais era a agricultura que puxava a empresa para frente. Foi quando o Jorge, que já era o filho,
chegou a falecer em 1987, que seus filhos, o Eduardo e o Jorge Luiz, assumiram o comando. Vieram novas fazendas, mais fábricas e em 1996 vieram os tratores SLC John Deere. Talvez você aí já viu algum deles, comente aqui se você já presenciou, se você já viu atuando aí um SLC John Deere. E foi nessa época também que a empresa fez uma outra aposta ousada, o algodão. O Brasil ainda engatinhava na cultura do algodão, mas a SLC acreditou e hoje somos o segundo maior exportador mundial de algodão. E a empresa foi protagonista nessa escalada. Mas em 1999 veio outra virada muito radical. Depois de mais de 50 anos fabricando máquinas, a SLC vendeu sua participação na Joint Venture para a John Deere. Parecia loucura. Era como se um time campeão abrisse mão daquele esporte que dominava. Mas não foi só loucura, foi muita visão. A SLC deixava as fábricas para trás e apostava tudo no campo, na agricultura. E essa escolha mudaria o rumo de toda a companhia. Nos anos 2000, a expansão agrícola começou a ganhar velocidade. Maranhão, Mato Grosso, Bahia, cada nova fazenda era um laboratório a céu aberto. Rotação de cultura, integração lavoura-pecuária e todo o uso de tecnologia nova acontecia nessas fazendas da SLC. Foi nessa fase que a empresa oficializou o seu nome, que carrega até hoje. SLC Agrícola. E então veio mais uma ousadia. Em 2007, a SLC abriu capital na Bolsa de Valores. Parece normal hoje, né? Mas na época foi histórico. Foi a primeira produtora de grãos e algodão do mundo a se tornar uma empresa de capital aberto. O IPO levantou quase 500 milhões de reais. Em seguida, houve um follow-on que trouxe mais 307 milhões, ou seja, compraram mais uma parte em volta. E a empresa acelerou sua presença no Piauí e na Bahia. A partir de 2010, novas parcerias garantiram mais expansão. Em 2012, nasceu a SLC Land Co., que era uma joint venture ali com um fundo britânico, né, chamado Valiance. A ideia era muito simples, essa joint venture, era ampliar a base de terras sem tirar dinheiro da empresa. Cada hectare comprado virava ali um palco de tecnologia de ponta. E paralelo a isso, a SLC Máquinas se fortalecia como concessionária John Deere, chegando a 27 lojas em 2023. E o grande salto mais recente foi em 2021. Em um único movimento, a SLC incorporou a Terra Santa Agro e adicionou mais de 145 mil hectares e fechou um contrato de arrendamento com a Agrícola Xingu, que formou mais 35 mil hectares, ou seja, foram quase 200 mil hectares em poucos meses adquiridos pela SLC. É como se a empresa tivesse criado uma nova SLC dentro dela mesma, ou seja, ela tinha ali muitos hectares e ela comprou mais de 200 do dia para a noite ali, em questão de meses. Hoje, por exemplo, a SLC tem mais de 35 fazendas em 7 estados, com 672 mil hectares. E produção anual de 2,3 milhões de toneladas de soja, milho e algodão. Essa produtividade ela é muito impressionante. Mais de 3.900 quilos de soja por hectare, 30% acima de toda a média brasileira. Ou seja, olha quão produtivas as fazendas da SLC. E outra curiosidade, só de algodão, a SLC produz o suficiente para fabricar mais de 1 bilhão de camisetas por ano. E os números financeiros impressionam tanto quanto o número agrícola mesmo. Em 2022, a empresa registrou 9,5 bilhões de reais em receita líquida e 1,2 bilhão de lucro líquido. Pensa quem comprou a SLC ali em 2007, quando abriu capital. Tudo valia 500 milhões, pelo menos porque vendeu uma parte da empresa por 500 milhões. Hoje ela lucra anualmente 1,2 bilhão. Olha como ela continua crescendo. Em 2023, a SLC superou os 10 bilhões de faturamento. A SLC não é apenas uma empresa, ela é um retrato de que o Brasil pode sim alcançar com tradição, com ousadia e tecnologia. A SLC foi pioneira ao lançar a primeira colheitadeira automotriz nacional, na época que parecia muito fora da casinha. Ela foi visionária também em apostar no cerrado e histórica ao ser a primeira empresa do agro a abrir capital na bolsa diretamente. E agora que chegou o final, você sabia da história da SLC? Você sabia de todas essas partes da SLC Agrícola, da comercial, de como que ela largou tudo para John Deere, depois veio aqui comprar fazenda, essa produtividade das fazendas que a SLC tem? Então fica aí mais um conhecimento para vocês no nosso canal. Se você gostou, clica em se inscrever. Se você gostou também, clica em curtir e esteja aqui nos próximos vídeos. Um abraço e até o próximo vídeo aí.